Quero falar também sobre o Flamengo, de olho em um camisa 9 do Sporting, últimas de mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, de olho em um camisa 9 do Sporting. Pelo menos é o que sugerem alguns setoristas do Flamengo nesse sábado. Formação dá conta de que José Boto e Filipe Luís estiveram em Barcelos na sexta-feira para assistir a Gil Vicente e Sporting, para acompanhar o goleiro do Gil Vicente, o Andrew, que foi formado no Botafogo, mas também para ver de perto um atacante colombiano chamado Luis Suárez, camisa 9 do Sporting e artilheiro da equipe, 27 jogos, 19 gols e 3 assistências, são 22 participações em gol em 27 jogos. Ele marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, vive fase espetacular. O negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Hoje, o Suárez está avaliado em 20 milhões de euros, mas o Sporting já deixou bem claro que não tem a mínima intenção de negociar, especialmente com o clube brasileiro. Se for para sair, que seja por 30, 35, 40 milhões de euros para algum clube do futebol europeu. Só para completar, Marcos Leonardo também tem sido debatido internamente. O atacante, que pertence ao Al Hilal e corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita para os últimos 6 meses da temporada, foi oferecido, embora nem seja pelo representante dele, mas por intermediários. O grande problema é que o José Boto, e em especial o Filipe Luís, entendem que o Marcos Leonardo é mais centroavante, e a busca é por um camisa 9 que também saiba jogar fora da área, casos, por exemplo, do Caio Jorge e também de Luis Suárez. Vou começar falando sobre esse dinheiro aí que o Flamengo terá que pagar ao Atlético de Madrid envolvendo Samuel Lino. Ué, Vini, mas por que o jogador já foi contratado? Vamos recapitular, contextualizando. O Flamengo pagou ou pagará em algumas parcelas o Atlético de Madrid 22 milhões de euros de maneira fixa. Também ficou acordado entre os clubes o pagamento de mais 3 milhões de euros por metas, bonificações. Essas metas estabelecidas em títulos do Flamengo, com a participação, obviamente, do Samuel Lino. E eu publiquei nas minhas redes sociais mais cedo o seguinte: Atlético de Madrid recebeu do Flamengo mais 8 milhões de reais, tá? Eu estou botando em real aqui para ajudar vocês, porque o pagamento é em euro, mas na cotação atual dá 8 milhões de reais em bônus pela transferência Samuel Lino. O contrato entre os clubes prevê, além de 22 milhões de euros fixos, pagamentos de bônus do Fla ao time espanhol em caso de títulos. E funciona da seguinte maneira: se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, 500 mil euros. Brasileirão, 500 mil euros. Libertadores, 750 mil euros. E aí tem os asteriscos no contrato. O limite do bônus é de 3 milhões de euros e o jogador precisa atuar 60% dos jogos na respectiva competição. Mas em 2025, o ano que ele foi contratado, o contrato diz que a exigência de 60% dos jogos é em cima do número de partidas que restavam para os torneios acabar desde a chegada do atacante no meio da temporada. Samuel Lino cumpriu a meta tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, títulos conquistados pelo Flamengo. Então, por conta disso, caiu lá na conta do Atlético de Madrid mais 8 milhões de reais. Lembrando que o Samuel Lino atualmente é o jogador mais caro da história do Flamengo. O Caio Jorge poderia se tornar, porque o Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, para tentar o atual jogador do Cruzeiro, sem sucesso. Porém, pelo andar da carruagem, em breve o Samuel Lino deixará de ser o jogador mais caro da história do Flamengo, porque o Flamengo está no mercado com o bolso cheio e disposto a gastar. Diz aí, torcedor, o que vocês acham dessa negociação envolvendo Samuel Lino? Eu sei que muitos não gostam do jogador, mas repito, vai ser um atacante muito importante para o Flamengo na temporada 2026. Vai passar por uma pré-temporada, vai ter descanso, algo que ele não teve porque ele chegou em reta final de temporada lá no futebol espanhol. Então acho que, taticamente falando, Samuel Lino já entregou muito, e aí eu acho que ele vai conseguir entregar mais e tentar cair nas graças do torcedor rubro-negro. Eu, particularmente, acho que isso vai acontecer. Galera, Saúl, tá? O prazo dele de recuperação dessa cirurgia que ele vai passar no calcanhar é de 2 a 3 meses. Ele vai operar agora em janeiro, começo de janeiro, na semana que vem,
Então, dando tudo certo, ele vai ficar aí, retorna entre março e abril. Vai perder Recopa Sul-Americana, vai perder Supercopa e vai perder o início do Campeonato Brasileiro. Então, Saul vai ser desfalque para o técnico Felipe Luiz durante um longo período, de 2 a 3 meses, pelo menos é o prazo estipulado inicialmente pelo Departamento Médico do Flamengo. Ainda vai passar pela cirurgia, tem que ver como é que vai ser o processo dele de recuperação, mas a média, pelo que eu apurei no Flamengo, vai ser essa média aí de 2 a 3 meses longe dos gramados. Falando agora de plano B para o setor ofensivo. Bom, Caio Jorge, pelo visto, o Flamengo ficou apenas na vontade. E agora, o que o Flamengo deseja? O Flamengo tem nomes aí para tentar contratar e suprir essa carência na visão da diretoria. Um deles é o Marcos Leonardo, jogador velho conhecido de muita gente, jogador de 22 anos, atualmente está no Al Hilal e assim como Caio Jorge, cria das categorias de base do Santos, passou pelo Benfica na temporada 2023-2024 e depois ele foi vendido ao Al Hilal. Muita gente acha que o Al Hilal não tem desejo de contar com o jogador. Pelo contrário, a informação que o Flamengo tem é que o Al Hilal gosta bastante do jogador. Num determinado momento, ele não foi inscrito em alguma competição por conta de limite de estrangeiros, tanto é que ele quase foi emprestado ao São Paulo. No fim das contas, acabou não rolando o negócio, mas é um jogador, repito, de 22 anos. Eu, particularmente, gosto bastante do Marcos Leonardo, mas na visão da diretoria do Flamengo é um perfil um pouco diferente no estilo de jogo em comparação a Caio Jorge. E quando fala isso, não é questão de joga menos, joga mais. O Marcos Leonardo, na visão da diretoria, é mais um centroavante. É parecido bastante com o Pedro. E eles queriam um centroavante mais móvel, como é o Caio Jorge. E, de fato, o Caio Jorge é muito mais móvel. Dá mais mobilidade, mais intensidade. Então, seria um perfil diferente. Porém, sim, o Marcos Leonardo é um jogador que está assim na mira do Flamengo e me relataram dentro do Flamengo que tem um outro jogador brasileiro, atacante, que está atuando fora do Brasil, que também está na mira. Não me falaram o nome, só me confirmaram do Marcos Leonardo, porque é um nome que é notoriamente aí, enfim, divulgado há muito tempo já por várias pessoas e vários jornalistas em todas as redes sociais. Então, eu particularmente gostaria da chegada do Marcos Leonardo, mas entendo a visão da diretoria do Flamengo. Outro jogador que vocês já sabem que está na mira do Flamengo, Gabriel Brazão. E teve reapresentação do Santos, inclusive Gabigol contratado pelo Santos. Meu Deus, o Alexandre Matos, ele conseguiu fazer besteira nos tempos de Cruzeiro, contratando o Gabigol pelos custos. É um salário extremamente alto, tanto é que o Cruzeiro topou dividir o salário com o Santos para poder, entre aspas, se livrar do Gabigol. E agora o Alexandre Matos está fazendo essa contratação pelo Santos. Eu, particularmente, não acho que vai vingar, tá? Mas ele quer há muito tempo, mas ele não consegue mais. É um outro jogador. Não adianta você contratar o Gabigol achando que é o Gabigol de 2019, 2020 com a camisa do Flamengo. Mas vamos falar do Brazão. A informação que a diretoria do Santos tem é: o Brazão não quer deixar o Santos nesse momento. O Brazão entende que é melhor, projeto de carreira, ele ficar no Santos, ser titular, se destacar e pensar numa seleção brasileira. No Flamengo, de fato, ele não chegaria para ser titular. E aí vai se encaixar, o Brazão se encaixa perfeitamente naquilo que eu venho falando há muito tempo aqui no canal e também lá no SBT. A dificuldade do Flamengo na contratação, por incrível que pareça, isso não é soberba, isso não é, enfim, se achar acima dos outros, mas o problema do Flamengo não é mais dinheiro. O Flamengo tem dinheiro. O problema vai ser tirar o jogador que entrar na mira do respectivo clube ou esse jogador topar jogar no futebol brasileiro. Vou dar um exemplo. Para o ataque, o Tati Castelhano, jogador que estava na Lazio, ele não queria vir para o futebol brasileiro, ele queria continuar na Europa e está indo para o West Ham da Inglaterra. O Gabriel Brazão, ele não topa, num primeiro momento, pelo menos no entendimento da diretoria do Santos, deixar o Santos titular absoluto para ser reserva no Flamengo. Vai ser muito difícil. Caio Jorge, o Flamengo ofereceu uma fortuna, mas o Cruzeiro não quis fazer negócio. A dificuldade do Flamengo não vai ser dinheiro. A dificuldade do Flamengo vai ser convencer um jogador a vir jogar no futebol brasileiro ou convencer esse clube brasileiro a vender o jogador, que é o caso do Cruzeiro. Brazão, jogador, tem que convencer esse jogador. E se convencer, o Santos vai querer vender. Então,
Vai ser complicada a vida do Flamengo, mas acredito que no fim das contas a diretoria conseguirá suprir as ausências que tem nesse elenco aí. Vitão, contratado, já foi para o setor defensivo. Agora falta pelo menos um goleiro, um centroavante e eu acho que precisa de um volante. E esse volante, se for o Marcos Antônio, altíssimo nível. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!